Essas 4 perguntas, elas resumem o projeto de cada parte do meu livro. E não apenas do meu livro. A ideia é que o meu livro seja um bom guia para a formação cristã integrada, que é o que Deus espera que eu creia a respeito dele, do que ele é e do que ele fez por nós na história. E aí essa parte do livro, eu trabalho o credo apostólico de capa a capa. Entendeu? Desde da paternidade de Deus e criação do mundo até a vida eterna. Então, nessa parte eu trabalho um convite à ortodoxia, por isso que eu vou entrar com vocês lá no credo niceno, no credo de Atanásio, enfim, os credos ecumênicos, e aí vou destrinchar o credo apostólico. Eu vou falar sobre a trindade, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a doutrina da igreja, sobre a doutrina das últimas coisas. Isso, para mim, é uma noção bem assim panorâmica do que Deus espera que nós creiamos sobre ele e sobre a sua obra. O segundo ponto é como Deus espera que nós obedeçamos à vontade dele. E, obviamente, existem várias maneiras de a gente responder essa pergunta. Os 10 mandamentos, como eu trabalho no livro, é um eixo para a gente descobrir a vontade moral de Deus para nós. Eu trabalho também não apenas os 10 mandamentos, mas os ensinos, como Jesus ele cumpre, ou como ele explica o sentido mais profundo da lei, e como essa lei não é a única maneira de você entender a moralidade cristã, mas também a noção de virtude, que é de formação interior, cultivo de bons hábitos. Eu trabalho também a questão das situações, né, como o cristão responde a situações específicas da sociedade, que é a perspectiva mais chamada de casuísta ou situacionista, e eu mostro que a moral cristã ela é enraizada na lei, e sobre a lei, por causa do Novo Testamento, do Espírito Santo, dessa experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito, é uma moralidade baseada na virtude, no cultivo das virtudes, empoderada pelo Espírito, que nos ajuda, então, a responder aos desafios da nossa época. O grande problema da ética cristã contemporânea é que ela só quer ser contemporânea. Ela quer responder aos problemas do nosso tempo sem saber o que é moralidade cristã, em primeiro lugar. Sem ter uma estrutura para responder. É como se você tivesse uma boca e não tivesse o corpo. A gente está naquela ansiedade. Não, a igreja precisa responder sobre o aborto, sobre isso, sobre política, sobre não sei o quê. Mas peraí, vamos entender o que vem antes. Vamos entender a partir de onde a gente vai responder isso. Então, eu tenho 2 capítulos sobre isso no livro. O primeiro eu vou fazer uma análise dos 10 mandamentos, do primeiro até o 10º. E aí eu faço uma introdução de quais são os grandes pensadores da ética cristã contemporânea. E aí eu vou fazer uma incursão em Aristóteles só para explicar algumas coisas. E aí daí eu já entro em Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, eu entro em alguns personagens aí contemporâneos como Oliver O'Donovan, Stanley Hauerwas, que eu acho que podem iluminar bastante a nossa visão sobre ética, não apenas de forma legalista, com base nos 10 mandamentos, mas enfocando esses outros ambientes aí da virtude e etc. A terceira pergunta é: como Deus espera que eu converse com ele? Porque a ideia do discipulado, à luz do ministério de Jesus, é convivência, vida lado a lado. Isso é discipulado. E partindo do pressuposto que nosso Deus é invisível e o Deus encarnado está em um outro domínio, ele está no céu e não está localizadamente aqui, embora o seu espírito esteja conosco, como que a gente segue alguém que é invisível? Essa é a pergunta da parte 3, ou seja, por meio da oração. Até tem uma coisa interessante, né? Não apenas oração. Eu no livro trabalho só oração, mas lembra daquela pergunta que os fariseus fizeram para Cristo? Senhor, os teus discípulos, eles não jejuam, mas os discípulos de João, os fariseus, eles jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque enquanto o noivo está com eles, não precisam jejuar. Mas quando o noivo lhes for tirado, aí sim, eles vão jejuar. A noção aí fundamental é de que a disciplina espiritual da oração no jejum é uma maneira de encurtar a nossa distância com o encontro que nós teremos com Jesus escatologicamente, nos novos céus e nova terra. A oração é o recurso que Deus nos deu para fazer o céu se conectar com a terra.
E não há nada mais verdadeiro nisso. Quando você põe seu joelho no chão e coloca a cara no pó, você tem o seu corpo vira um ponto de encontro, onde Jesus conversa com você e você conversa com ele. Isso é muito importante no discipulado. Na quarta parte do meu livro eu tento responder a seguinte pergunta: como Deus espera que nós o encontremos a partir dos meios pelos quais ele já se revelou na história? Existem várias maneiras de você ver Deus ou encontrar Deus neste mundo. A primeira delas a gente chama de revelação natural ou revelação geral, que é a maneira pela qual Deus glorifica o seu nome e as suas obras por meio da criação, por meio da maneira como ele rege e controla a história do ser humano e também pela maneira como ele fala a nossas consciências. Mas isso é uma revelação geral ou genérica. Ela não nos pode dar um conhecimento salvífico de Deus. Então nós precisamos de uma revelação mais profunda, mais especial ou particular. Então eu trabalho a doutrina de Cristo, da encarnação. Por que nós precisamos de Cristo? Ele é a revelação final de Deus para nós. A revelação mais excelente. Porque como ele mesmo disse, em resposta à pergunta dos discípulos, mostra-nos o Pai, o Senhor respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Depois disso, nós trabalhamos então a doutrina da Escritura, como ela é a revelação escrita, textual. Nós temos a revelação geral, a revelação encarnada em Cristo, temos a revelação textual, que é as Escrituras, que é a vontade de Deus, é o coração de Deus expresso em palavras a nós. Em quarto lugar, nós temos a revelação verbal, ou revelação audível, que diz respeito à pregação fiel do Evangelho no mundo. Sempre quando você ouve a pregação do Evangelho por meio de um homem ou de uma mulher que seja falível, mas que seja fiel à Escritura Sagrada e a Jesus Cristo, nós consideramos isso palavra de Deus, ou seja, como a maneira como Deus fala aos nossos corações, um meio de graça. E por último, não apenas Deus fala conosco, nos encontra na criação, em Cristo, na Escritura e na pregação, o Senhor também nos encontra no momento dos sacramentos, seja no batismo ou seja na comunhão da ceia do Senhor. Então, esse é o projeto desse livro, é responder a pergunta: o que Deus espera de nós a partir dessas 4 partes ou 4 eixos que formam o discipulado cristão.